E já estamos de volta com Temperando o Papo e hoje nós vamos falar, como sempre, um assunto muito interessante: o glúten. Muito se fala sobre o glúten e pouco se explica. Cada vez mais nós vemos embalagens nos supermercados que falam com glúten, sem glúten. Afinal, ele é mocinho ou é vilão? Hoje nós recebemos a especialista e nutricionista Eliana Bovolon no Temperando o Papo, ela que é proprietária também do Vovó Gourmet. Seja muito bem-vinda, viu, Eliana? Obrigada. E hoje nós vamos falar também sobre treinamento funcional. E meninas, não só sobre isso, viu? Nossa personal trainer, queridinha aqui do Temperando o Papo, vai nos dar uma aula de samba também. Afinal, Carnaval já está chegando, é tempo de se preparar. E olha, ela falou que ainda dá tempo, viu? Então vai afastando as coisas da sala, que daqui a pouquinho você vai pegar os principais passos com ela, Bárbara Bovolon. Seja muito bem-vinda, viu, Bárbara? Obrigada. E agora vamos começar falando com a Eliana. Eliana, explica pra gente o que é o glúten. O glúten é um complexo de proteínas, a gliadina e a glutenina. Então, a gliadina é a prejudicial. Porém, ela faz o quê? Ela faz o glúten em si, ele prejudica as vilosidades, ele agride as vilosidades do intestino delgado. Então, quando isso acontece, a pessoa tem o quê? Ela não consegue absorver os nutrientes de acordo com o que ela precisa. Proteínas. Isso. Então, o que é importante a gente saber dessa parte do glúten? O glúten, para quem não tem problema, ele não é o vilão nem o mocinho, né? Não tem problema. É simplesmente mais um alimento Interessante para o nosso corpo. Sim. Agora, quando a pessoa aí ela tem uma intolerância ou uma alergia, que aí ela pode ser desde a simples, moderada ou gravíssima, então aí sim tem que estar fazendo um tratamento e isso é dietético, não tem jeito. É na alimentação que a gente vai ter um resultado legal. Que a gente vai cuidar. Isso. Essas pessoas que têm um nível maior, nível médio, nível baixo, trata-se de pessoas que têm a doença celíaca? Isso, porque a doença celíaca, ela é a intolerância ao glúten. São pessoas que desenvolvem isso, que pode ser desenvolvido desde os 6 meses de idade, né? E pode ser visto mais para frente, porque as pessoas têm os sintomas. 6 meses, porque é a partir dos 6 meses que a criança começa a se alimentar. Né? Porque antes é o leite materno. Isso, não tem problema. Tá, ótimo. Então, quando ela passa a ingerir qualquer outro alimento, o que acontece? Aí sim se ela tiver uma intolerância, ela já vai demonstrar isso a partir dos 6 meses de idade. Deve ser muito difícil descobrir esses sintomas, né, para uma criança tão pequena. Porque só se fizer o exame. Se não fizer o exame, aí a gente tem que ver os sintomas. Que, assim, sintomas que você tem no dia a dia que você nem dá atenção. Então, o glúten se passou com o tempo a ser o vilão, porque assim, no tempo das nossas avós, né, não tinha problema de glúten. Ai, não se ouvia falar tanto, que verdade. nem, né? Mas Ai, por quê? hoje é glúten, o problema é intolerância, o problema é... Lactose, né? Vem todas essas doenças. Então, de onde surgiu, né? Da onde veio esse trigo, né? Os primeiros, da onde veio? Ele veio primeiramente da Síria, da Turquia, da parte oriental, né? Dos países orientais. Oriente Médio. Então, desculpa, Oriente Médio, eu falei oriental, não tem nada a ver. E aí o que acontece? Essa parte... elas são umas plantas com sementes grandes. E aí, o que acontece? O vento não conseguia expandir isso para o solo para germinar. Então, a quantidade era pouca. E a população foi crescendo. E há mais ou menos 8.000 anos ocorreu a mutação e a hibridização disso. Aí, o que é isso? Foram modificando as partes dessas plantas de trigos, foi pegando uma espécie com outra espécie. Então, geneticamente? Isso, porque assim, são geneticistas agrícolas
que fizeram essa modificação. Como fizeram com a soja? Isso. Então eles vão modificando uma espécie com outra, para quê? Para ver a quantidade, vai aumentando, vai vendo os benefícios ou não. Então a quantidade do trigo usado hoje, ela é muita proteína. Esse glúten, muito glúten que tem nesse trigo. E isso aí que desenvolveu muita intolerância, alergias, porque a pessoa consome demais. Então, os pães hoje, eles são integrais, mas é muita fibra, né? E isso tudo tem glúten. Onde está o glúten? E mesmo sendo integral, porque, olha só, a gente consome pães integrais, né? Porque cada vez fala-se mais. Pão integral, arroz integral. Sim. E a gente vai consumindo, achando que está fazendo um bem para o nosso organismo. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Cuidado com isso, porque assim, onde eu encontro o glúten? Onde ele está presente? Ele está presente no trigo, no centeio, no malte, na cevada. Então, se for ver, por exemplo, quais os alimentos que eu tenho, né? Eu tenho vários alimentos que têm glúten. A farinha branca, os pães, as massas... Toda essa parte eu tenho glúten. Porém, as pessoas, às vezes, tanto mulher quanto homem, né? Hoje em dia, tomam uma cervejinha ou até um uísque, contém glúten. Também contém glúten. Então, são vários tipos de alimentos e outras coisas que a gente tem o glúten. Por exemplo... Engraçado, Eliana, que a gente nem imagina, né? Por exemplo, a gente está consumindo algum tipo de alimento, o uísque, por exemplo, não imaginava que ia ter o glúten. Imagina que tem o glúten. Então a gente tem que fazer um estudo específico, principalmente para quem tem essa doença celíaca, né? Para saber quais os alimentos certos para a gente estar fazendo a alimentação adequada, porque pelo que você falou, a alimentação é tudo, né? Tudo. Já dizia Hipócrates antes de Cristo, há mais de 400 anos antes de Cristo. Faça do teu alimento o teu medicamento. Então, sabendo comer, sabendo ver essa parte nutricional é muito importante, porque as pessoas às vezes, come tudo bem, mas aí toma um whiskyzinho, né? E não sabe que Complica. tem. E aí vem agravando, porque é o consumo diário disso. Se a pessoa já tem uma intolerância e não sabe, ou uma alergia e também não sabe, ela vai agravando cada vez mais, alimentando aquele outro dia, o hábito de todos os dias. Isso vai fazendo o quê? Uma bola de neve que vai aumentando, e aí dá aquele boom que a pessoa vai fazer alguma avaliação, um exame, e aí vai estar lá o vai diagnóstico. Constatar, Sim. realmente, gente, olha só, e a gente só controla com alimentação e não com remédio, viu? Eliana, o Marcos tem uma pergunta para fazer agora. Eliana, eu sempre tomei cuidado, de uns anos para cá, no meu cardápio sempre tem na primeira página, tá? E na última também, se você for intolerante, se você for alérgico à lactose, intolerante a glúten ou algum tipo de produto, chame o chefe da cozinha, bem especificamente assim. E eu senti que isso não está tendo tanto valor depois da explicação que você está me dando, porque o cara normalmente toma uma cerveja junto, bebe um uísque, tá? Eu sempre tenho lá uma massa sem glúten, eu tenho um arroz integral guardado e eu aviso, o prato vai demorar um pouco mais, mas você vai comer aquilo que te faz bem, certo? Você disse que isso é tudo de uma mutação genética de alimentos. São enxertos daqui, enxertos dali, claro, cresce a população, falta terra, falta plantio, inventa alguma coisa para que a coisa cresça, tá? Você acha que aonde isso vai parar? Nós vamos ter que comer um dia com uma tabelinha na mão, que eu posso tanto disso, tanto daquilo, com o computador na mão, meu prato hoje, soma isso, é isso. Não é bem assim. Por exemplo, eu posso tomar um whiskyzinho. O whisky eu não tenho muita informação, porque nessa parte eu não sou especialista em bebidas alcoólicas. Não, mas pela fermentação e com certeza deve ter uma. Agora, a cerveja a gente já sabe, porque a gente já procura, a gente já investiga. Então, cerveja tem sem glúten. Então, isso é importante saber. Dá para tomar cervejinha. O vinho, né? Tem sem glúten? Tem, sem glúten. Então, e o vinho é muito bom porque ele tem resveratrol. Claro. Né? Antioxidante, tudo mais, vai ajudar na alimentação. Então, não vai atrapalhar nem um pouquinho a sua especialidade aí na cozinha, enfim, vai ficar tudo ok.
mas pode sim degustar sabendo... Bom, também não é todas as pessoas que têm problemas, Claro. né? Aí isso daí... Aí mesmo porque num restaurante você vai estar avisando para aqueles que têm um problema mais sério, que não podem mesmo, entendeu? Sim. Tem essa parte também que é importante. Sim. Eu acredito que, assim, pelo que ele falou, não é também só a questão de... se a gente for ver tudo que faz mal, tudo que pode, que não pode, a gente vai ficar com uma lista gigante e aí a gente vai acabar não comendo nada, nem Isso. tomando água. E aí vai morrer porque não come, né? Exatamente. Então, assim, tem que ser uma coisa balanceada. Eu acho que a vida é equilíbrio, né? Com certeza, Bárbara. Bela observação. É equilíbrio. Agora, Eliana, fala pra gente em relação a exames específicos para saber se a gente tem doença celíaca ou não. Porque os sintomas são muito corriqueiros, né? Dia a dia, uma dor de cabeça, de repente é algo que acontece no estômago, a gente não se sente tão bem. Eu quero que você fale sobre os exames, se tem como diagnosticar muito antes dos sintomas estarem avançadíssimos, né? Então, resolver o problema antes. E quero saber dos sintomas também que a doença celíaca causa. Então, os sintomas, às vezes as pessoas vão ao médico eu tô com uma dor de cabeça, tenho uma enxaqueca. Aí ele vai fazer algum tratamento para tirar essa enxaqueca. Porém, às vezes não é enxaqueca, só problema mesmo de dores, vem de algum agravante maior. Então, os exames que são pedidos, que a gente pede em clínica, assim, é o IgG e o IgA, que são os anticorpos, né? Que a gente tem, o antigliadina. Enfim, esses exames são específicos para o glúten, né? Então, se a pessoa tiver alguma alergia ou intolerância, vai ser diagnosticado no exame de sangue. Agora, os sintomas são diversos. Por exemplo, não só dor de cabeça, ela pode ter cólicas abdominais horríveis, diarreia, depressão até, a pessoa tem uma depressão, fala, mas do que é isso? Até a depressão, Até a Eliana. depressão. Eliana, vamos pro intervalo rapidinho. A gente volta falando sobre os sintomas daqui a pouquinho, pode ser? Pode ser. Então tá, gente, não sai daí não, que a gente continua falando sobre doenças celíacas, glúten, e a gente vai entrar também no hemisfério da lactose, tá? Não sai daí não, que eu vou pro intervalo rápido e já voltamos com o Pela Outro Cá. Temperando o papo. Volta já.